partido que é o sucessor do antigo PCUS, que hoje se chama Partido Comunista da Federação Russa, dirigido por um camarada que esteve aqui há uns 10 anos atrás, trazido por nós, inclusive veio aqui ao Rio de Janeiro, Gennady Zyuganov. Foi candidato à presidência da República e teve uma grande votação na eleição, salvo engano, de 96. Pois o Gennady Zyuganov, diante do monumento a Marx e perante 50 mil pessoas, ao fazer o elogio da Revolução Russa, terminou seu discurso dando vivas ao camarada Lenin e ao camarada Stalin. E a menção desses dois gigantes da luta social, a praça veio abaixo com uma grande vibração. O que significa, camaradas, que a história dá muitas voltas e que a história que se supunha terminada por esta ou aquela razão, ela está com um desenvolvimento mais intenso do que nunca. E ao dar voltas, a história faz dar voltas também na nossa cabeça, e com certeza faz dar voltas na cabeça dos inimigos, porque vai ficando patente, vai se tornando claro que nós estivemos diante de uma grande onda de falsificação. Esta é que é a verdade. Não foram críticas, foram falsificações o que se fizeram em termos de alguns argumentos que foram levantados em relação à construção do socialismo. Então, camaradas e amigos, nós comemoramos olhando o presente e o futuro, mas para fazê-lo nós temos que tirar as lições do passado. Nós não podemos abrir mão do nosso passado. E quando nós olhamos a trajetória dos 90 anos decorridos, desde que o cruzador Aurora fez soar os seus tiros às portas de Petrogrado, e que ocorreu a grande Revolução Socialista de 17, aquele, e o partido diz isso num documento que circulou há poucos dias, que foi uma decisão do Comitê Central, aquele foi caracterizado como o maior acontecimento político e social da história da humanidade. E foi, e é até hoje, o maior acontecimento da história da humanidade, porque foi pela primeira vez que as forças dos oprimidos, dos explorados, da classe operária, dos camponeses, da parte mais humilde da sociedade, foi a primeira vez que essas forças se tornaram de milenarmente exploradas e oprimidas, pela primeira vez se tornaram na força dirigente da sociedade. E obviamente, um feito dessa natureza, uma façanha dessa envergadura, está diretamente ligada com a obra de muitas forças políticas intermediárias que atuaram no calor da Revolução Russa. Mas aquela conquista e as conquistas que se sucederam a essa estão umbilicalmente ligadas ao surgimento, ao desenvolvimento e à consolidação do Partido Comunista antigo da Rússia, e que depois se tornou o Partido Comunista da União Soviética, e está ligada à figura gigantesca e imortal desse dirigente que está aqui, que foi não só o fundador do partido, como o idealizador do programa do partido, como o condutor das ações do partido, e que foi quem dirigiu os primeiros anos da Revolução, que foi o camarada Vladimir Ilyich Lenin, a quem nós estamos homenageando nesse momento. Eu queria ainda dizer, camaradas, que a Revolução Russa, ela teve uma influência decisiva nos acontecimentos mundiais. Um sábio do século XX, dirigente comunista, camarada Álvaro Cunhal, dirigente do Partido Comunista Português, no auge daqueles acontecimentos contra-revolucionários dos anos 90, ele disse: o século XX
não foi o século em que o comunismo acabou. Antes, pelo contrário, foi o século que viu o comunismo nascer. E é assim que nós fazemos o balanço do processo da construção do socialismo na União Soviética. Porque o socialismo na União Soviética, ele foi não só o fator de desenvolvimento de grandes conquistas sociais, econômicas, políticas, científicas e culturais. O socialismo na União Soviética foi não só o responsável por ter este país se transformado de um dos mais atrasados no começo do século XX, numa das potências mais florescentes em meados desse mesmo século, mas além de tudo isso, a Revolução Russa exerceu uma grande influência e provocou muitas conquistas de caráter democrático, de caráter progressista, de caráter nacional em todo o mundo. Todos os grandes acontecimentos do século XX, do ano 1920 para cá, foram fruto da influência da Revolução Russa. A vitória na Segunda Guerra Mundial foi fruto da ação do povo russo. A descolonização de vários países, os processos de independência na África, na Ásia, no Oriente Médio, foram resultado direto da influência da Revolução Russa. As conquistas dos movimentos operários e sindicais na Europa e nos Estados Unidos foram resultado da influência da Revolução Russa. O desenvolvimento dos partidos comunistas na Itália, na França, na Espanha, em Portugal e em toda parte, esse desenvolvimento foi resultado da influência da Revolução Russa. O surgimento de uma organização chamada Internacional Comunista, que reunia mais de uma centena de partidos comunistas de todo o mundo, foi resultado da influência da Revolução Russa. O surgimento do nosso partido, o Partido Comunista do Brasil, também foi resultado da influência da Revolução Russa. Eu falo isso sem menosprezar os efeitos dos fatores nacionais presentes em todos esses processos que eu mencionei, mas não se pode apagar a influência da Revolução Russa de todos os acontecimentos principais e mais importantes do século XX. A influência da Revolução Russa esteve presente na Revolução Chinesa. A influência da Revolução Russa esteve presente na Revolução Vietnamita. A influência da Revolução Russa esteve presente na Revolução Cubana. A influência da Revolução Russa esteve presente na Revolução Argelina e em todos os processos democráticos, populares e progressistas, em todas as grandes transformações realizadas ao longo do século XX.